Se o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal prevê que a lei penal mais benéfica retroage para favorecer o réu, por que as alterações realizadas na Lei de Improbidade Administrativa em 2021, excluindo a modalidade culposa, não irão retroagir, segundo o Supremo Tribunal Federal? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana. A Lei de Improbidade Administrativa é uma lei datada do ano de 92, a Lei 8.429. Ela continua a ser aplicada sob esse número, porém, no ano de 2021, muitas mudanças foram realizadas na redação original da Lei de Improbidade Administrativa. Hoje é imprescindível que se interprete e que se aplique a Lei de Improbidade Administrativa, considerando as alterações realizadas nessa lei no ano de 2021 com o advento da Lei 14.230 e também com o entendimento que o Supremo Tribunal Federal tem aos poucos sedimentado acerca da constitucionalidade ou não dessas alterações. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de tratar em um podcast Grifon o entendimento que o Supremo adotou no sentido de que viola a Constituição Federal, viola os princípios que regem a administração pública e o cuidado que tem que se ter com o patrimônio público, a previsão da Lei 14.230 de 2021, no sentido de que apenas o Ministério Público poderia ajuizar a ação de improbidade administrativa. E justamente por isso, o STF entendeu que, além do Ministério Público, os entes federados continuam com legitimidade ativa para propor a ação de improbidade administrativa. Mas dentre as mudanças realizadas na redação da Lei 8.429 de 92, no ano de 2021, sem dúvida a mais comentada e a que agora serviu de base para o Supremo Tribunal Federal decidir sobre a irretroatividade das alterações advindas da Lei 14.230 de 2021, diz respeito ao fato de que, a partir de 2021, apenas atos praticados com dolo por parte de agentes públicos ou particulares que atuem em conjunto com agentes públicos é que podem ser objeto de persecução civil por meio da ação de improbidade administrativa. E eu repito, apenas atos praticados com dolo por meio do agente público ou particulares que atuam em conjunto com agentes públicos é que podem ser objeto de persecução civil mediante o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. E é justamente por isso, pelo fato de a ação de improbidade administrativa ser uma ação judicial de natureza civil, isto é, que busca promover a responsabilidade civil daqueles que violarem os princípios da administração pública, obtiverem enriquecimento ilícito ou ainda causarem prejuízo ao erário, é que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento recentemente de que o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, cujo teor estabelece que a lei penal irá retroagir para favorecer o réu, não se aplica em relação às ações de improbidade administrativa que já transitaram em julgado ou estejam em fase de execução e que condenaram agentes públicos e particulares pela prática de atos de improbidade administrativa culposos. Não se pode admitir essa regra excepcional do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que é um direito individual, um direito fundamental da pessoa humana, no que diz respeito à retroatividade da lei penal mais benéfica para o universo, para o campo, para o âmbito da improbidade administrativa, já que a Lei de Improbidade Administrativa de 92 e a Lei 14.230 de 2021 são legislações que tratam de matéria civil e não de matéria penal. Justamente em razão desse detalhe estrutural da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa e suas alterações para promover a jurisdição civil e, desse modo, proteger o interesse da administração pública e da coletividade, é que não se pode admitir que as ações de improbidade administrativa já julgadas, com trânsito em julgado ou em fase de execução, que condenaram
os indivíduos que praticaram atos de improbidade na modalidade culposa teriam a sua extinção reconhecida por parte do Poder Judiciário e, consequentemente, a extinção das penas que foram aplicadas a esses agentes públicos e particulares que, ao atuar com culpa, violaram a disciplina jurídica que vigorava no momento em que o ato foi praticado, isto é, que vigorava antes da promulgação da Lei 14.230, no ano de 2021, e, portanto, naquele momento, os atos culposos geravam, sim, a condenação por improbidade administrativa. Nesse sentido, ficou consolidado no Supremo que não há a incidência da nova disciplina na Lei de Improbidade Administrativa, que apenas reconhece atos de improbidade por meio de práticas dolosas, em que se há o dolo específico para cometer a improbidade, aos processos judiciais já transitados em julgado, ou ainda aos processos judiciais que estejam em fase de execução, mas cujos indivíduos foram condenados pelo Poder Judiciário pela prática de atos administrativos e praticados por meio do emprego da culpa, isto é, negligência, imprudência e imperícia. Não há, portanto, como aplicar uma previsão constitucional do artigo 5º, inciso 36, que apenas admite a retroatividade da lei penal mais benéfica para estender essa possibilidade de favorecimento para os réus que estariam sendo favorecidos por uma legislação civil, isto é, pela Lei 14.230 de 2021, que não admite mais a configuração de improbidade por atos culposos. E é justamente por esse motivo que o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que prevê apenas que a lei penal mais benéfica irá retroagir para favorecer o réu, não tem aplicação nas ações de improbidade administrativa. Espero que você tenha gostado do conteúdo do podcast Grifon dessa semana. Eu te convido, se você ainda não fez isso, para ativar as notificações do nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital, como a Spotify, para na semana que vem, quando um novo podcast com conteúdo relevante e atualizado, de interesse para aqueles que atuam na gestão pública brasileira for publicado, você for informado automaticamente, de forma imediata, da nossa publicação. Também convido você para entrar no endereço que aparece aí na tela e conhecer os cursos de capacitação do EAD Grifon, que trazem conteúdo específico, de qualidade, com uma segurança atestada pela qualidade Grifon, para que você possa se capacitar e aprender mais sobre temas relevantes do universo do direito público brasileiro, em especial do direito administrativo, direito constitucional e temas correlatos. Nós temos vários cursos disponíveis, você pode se matricular já, começar a fazer as atividades e no final receber um certificado da Grifon. E o curso também pode ser de interesse para cidadãos que queiram aprender mais sobre temas de relevância do direito público e, desse modo, contribuir para a melhoria e o aperfeiçoamento da gestão pública dos municípios, da atividade desenvolvida pelos vereadores municipais e por todos os agentes públicos que atuam diariamente na defesa e na promoção do interesse público nos mais de 5.500 municípios brasileiros. A gente volta na semana que vem com mais um podcast Grifon. Até lá!